A paz do Senhor, bom dia, juventude. Bom dia a todos vocês que nos assistem nessa manhã. Estamos aqui para mais uma vez glorificar e aprender juntamente com vocês a palavra de Deus. Nessa manhã estamos aqui com o professor Alexandre, dando a honra de estar aqui com a gente, e o professor Abraão. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estou muito grato, muito feliz por poder participar com os irmãos de mais uma EBD. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos amados, companheiros aí, alunos igual eu, também sou um aluno aí dos jovens. É uma grande alegria para mim estar aqui, né, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus nessa manhã. Então, nessa manhã, juventude, pega a sua revista, sua Bíblia e vamos ficar atento à palavra de Deus. Deixe o seu like, compartilhe. Você que nos assiste pela internet, fique até o final. Essa palavra vai falar muito aos nossos corações. Vivemos dias difíceis. Nessa manhã nós vamos estar estudando a segunda lição. Jovens, sejam firmes. E a nossa lição dessa manhã é o problema dos falsos mestres. Então, nessa manhã, sejam atentos, porque todos nós somos chamados para refutar as falsas doutrinas. Todos nós somos chamados para pregar o verdadeiro evangelho. Então, nessa manhã, nós estaremos aprendendo um pouquinho mais sobre o que é o problema dos falsos mestres. Amém? Vamos começar a nossa lição lendo o nosso texto principal. O texto principal é o seguinte: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo 1:3. Agora o resumo da lição nossas doutrinas estão fundamentadas na Bíblia Sagrada, a nossa única regra infalível de fé e prática. Glória a Deus. Agora, depois de ter lido o texto principal, praticamente é a base de toda a nossa conversa nessa manhã, o resumo da lição. Vamos ver agora o texto bíblico. Vamos chamar um jovem abençoado para compartilhar conosco aí nessa manhã esse texto bíblico. Vamos lá, jovem? A paz do Senhor, juventude, tudo bem? Estou aqui hoje para fazer o nosso texto bíblico da nossa lição número 2, maravilhosa. E nada mais do que, um aluno mais novo da classe dos jovens, que maravilha. Ai, sim, vai demorar muito para sair dessa classe. Mas agora, falando sério, vamos aqui fazer o nosso texto bíblico, ler na verdade, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de 8 a 11. Acompanhe comigo. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, e para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Amém, amém. O texto bíblico de hoje foi esse. Espero que tenha acompanhado e gostado e vamos voltar para a aula. Amém. Depois de ter visto a leitura bíblica, nós vimos aí que foi muito bem lido e a palavra de Deus fala aí no capítulo 10, na última parte, fala assim, e para o que for contrário à sã doutrina. Então, a lei, ela é usada para tudo aquilo que for contrário à sã doutrina. Então, nós vamos ver nessa manhã, tudo aquilo que é contrário à sã doutrina, a palavra de Deus vem corrigir, vem refutar e vem mostrar a verdadeira direção para nós. Amém? Vamos orar para dar início à nossa lição. Senhor Jesus, mais uma vez estamos na Tua presença, Pai. Esteja conosco nessa manhã, nos dê sabedoria, nos dê entendimento. E que essa palavra, Pai, chegue a cada coração, atinja cada coração e produza o desejo de conhecer a verdadeira vontade do Senhor, porque a Tua palavra fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que nesta manhã a Tua palavra possa servir de luz, direção e de libertação para nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos entrar na introdução da lição dessa manhã. A nossa introdução, o nosso grande professor Abraão vai dar início aí, falando um pouquinho sobre a introdução dessa lição. Introdução. A história da igreja sempre foi marcada pela investida de falsos mestres,
que buscam deturpar a mensagem do Evangelho e ameaçar o progresso espiritual dos cristãos. Desde os primeiros séculos, muitos heresiarcas, ou seja, aqueles que criam falsas doutrinas, heresias, fizeram verdadeiras cruzadas contra as verdades centrais das Escrituras, guerras contra as verdades centrais das Escrituras. Por isso, zelar, ter um compromisso pelo correto ensino bíblico é fundamental para a preservação da verdadeira fé cristã. Como vimos na lição anterior, 7 anos antes, Paulo já havia advertido os anciãos de Éfeso de que lobos cruéis surgiriam para atacar o rebanho. Quando ele visita a cidade, após sua primeira prisão em Roma, constata que isso havia ocorrido e delega, ou seja, coloca Timóteo com a tarefa de ficar ali naquele local em Éfeso para refutar os falsos ensinamentos e transmitir a correta doutrina. Glória a Deus. Transmitir a correta doutrina. Pegando esse gancho, nós vamos entrar aí no primeiro tópico, falando cuidando da doutrina. O que é doutrina? Vocês sabem o que é doutrina? Pois bem, doutrina é um conjunto de preceitos fundamentais que compõem um sistema religioso, filosófico, político, social e econômico. É a doutrina, são as regras desses sistemas. No campo das religiões, cada um tem a sua doutrina ou dogmas, ou conjunto de crenças. Nós temos que cada religião tem segue um padrão. Existem seitas, outras religiões, que têm a sua doutrina apoiada num livro, outros num profeta, ou numa revelação. Eles têm a sua forma de pensar e de agir e de seguir baseado nisso. Nós, porém, o cristianismo, temos as nossas doutrinas fundamentadas na Bíblia Sagrada, que é a nossa infalível regra de fé e prática. Sempre vai continuar sendo a Bíblia Sagrada, o caminho, a direção da igreja, da verdadeira igreja que vai morar no céu. Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,14, 17, ele diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra de Deus é o caminho, é a direção para ensinar, para corrigir, para direcionar. Está na palavra de Deus, quer ser instruído, quer ser corrigido, quer ser exortado, a regra de fé é a palavra de Deus. O Novo Testamento usa 2 termos gregos para doutrina, que é didache ou didaquê, e didascalia. Didaquê ou doutrina dos 12 apóstolos, é um escrito do primeiro século sobre o catecismo cristão. Conjunto de 16 capítulos sobre o catecismo cristão, sobre a doutrina dos apóstolos. E didascalia é o estudo, é o ensino, é o discipulado. Então, didaquê é o conteúdo do ensino e a didascalia, que é o ato de ensinar, que é o discipulado. Então, o que é a boa doutrina? O que é a sã doutrina, como Paulo fala e frisa para a gente? É o ensino correto, ortodoxo, de acordo com as Escrituras, fruto de uma exegese que considera o que realmente está no texto, seguindo o método histórico e gramatical, buscando, portanto, a intenção do autor sagrado, que escreveu inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia foi escrita por homens, mas o que está escrito ali não foi coisa da cabeça do homem, foi inspirado diretamente pelo Espírito Santo. Então, as Sagradas Escrituras, ela é inerrante, e é um livro que perdura gerações e gerações, sofrendo perseguições, perseguições de imperadores, de governadores, e persistiu todo esse período. Por quê? Porque não é um homem que mantém a Bíblia. A Bíblia é mantida pelo próprio Deus, porque é a palavra de Deus. E ela vai perdurar, vai perseverar. E não existe hierarquia, não existe autoridade capaz de mudar o que está escrito aqui. Porque o próprio Deus, onisciente, onipotente, onipresente, escreveu, sustém e mantém pelo poder da sua palavra.
Glórias a Deus. Então, foi escrita e inspirada. Escrita por homens e inspirada pelo próprio Deus. 2 Pedro 1:21 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito. Então, nunca foi nós, nunca foi os homens, é claro que são homens direcionados, somos vocacionados, somos que o mundo não era capaz de os tê-lo, porque eram homens que se dedicavam, homens que buscavam viver uma vida em santidade, mas nunca foi os méritos deles. Os méritos sempre foi daquele que morreu e ressuscitou, e é responsável em manter as Sagradas Escrituras. A regra de fé, a base de todo conhecimento, seja secular, seja religioso, seja científico, nada ofusca os brilhos da Sagrada Escritura. Glória a Deus por Aleluia. isso, por saber que nós temos um livro tão poderoso, e que ninguém, nada no mundo pode mudar o que está escrito aqui, porque o nosso Deus o sustém. Glórias a Deus. Ela não se orienta por pensamentos, sentimentos ou desejos do leitor. Não é uma coisa que eu acho, não. Mas todos devem crer que nas Escrituras, como a infalível, completa e inerrante palavra de Deus, porque ela nos amolda, ela amoldando-se a ela e aplicando em seu viver. A Bíblia não é só para ler. O que é lido aqui tem que ser aplicado em nossa vida, porque simplesmente ler não vai me tornar um homem melhor, simplesmente ler não vai me tornar uma pessoa humilde, capaz de entrar nas mansões celestiais. Agora, o que está escrito aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é para me moldar, para me transformar, mudar o meu caráter, para que eu possa ter mais humildade, hombridade, entender e compreender e ter dignidade para chegar diante do nosso Deus. Glórias a Deus, que essa doutrina se aguardar em seus corações, em nosso coração, em meu coração. Glória a Deus, Alexandre. Abraão. Que maravilha, irmãos. Sabermos que na Bíblia nós encontramos a verdadeira palavra de Deus. E eu quero fazer aqui uma reflexão com os irmãos. Por que existe hoje tantas denominações diferentes? A Bíblia é uma só. A palavra de Deus é uma só. O mais coerente, o mais correto seria termos uma única religião. Mas não. Hoje nós vemos pessoas que querem deturpar o que está escrito aqui nas Sagradas Escrituras, querem adaptar o que está escrito à sua realidade, para se sentirem mais realizados. Mas isto, meus irmãos, é o que nós temos que vigiar, é o que nós temos que combater, assim como Timóteo fez, que nós vamos ver mais à frente. A Bíblia, ela é totalmente verdadeira. Nós devemos combater a cada dia as falsas doutrinas, que estão não só aqui nesta época que nós vamos estudar, mas também no nosso dia a dia. Nós vamos ver depois casos que nós temos que combater falsas doutrinas que estão no nosso dia a dia. E Alexandre fez lembrar aqui, muitos de nós, né, somos engolidos pelas falsas doutrinas, por quê? Porque nós não conhecemos a nossa. Está em nossa Bíblia, todas elas aqui, ó. Todo Sim. dia, existe um pacto, na nossa igreja tem um pacto de ler a Bíblia todo dia, mas muitos lêem por obrigação, não meditam. Então, ouvimos falar heresias, ouvimos falar coisas que não condiz com a nossa modo de viver, não condiz com o que está na Bíblia, mas somos engolidos e até concordamos, por quê? Não sabemos refutar e não temos conhecimento do que está aqui. Mas a palavra de Deus nos afirma e nos dá a direção. Ó, seja entendido no que você conhece, para você poder refutar a prova da sua fé. Quando for colocado em risco a sua fé, você saber como refutar, você saber aonde está, como questionar e como mostrar aonde está a verdade. Então, nós temos que saber isso aqui. O mínimo nós temos que saber. Então, nós temos que a cada dia mais aprofundar, procurar conhecer a doutrina, procurar conhecer os dogmas, né? O credo da igreja, da nossa igreja, da Assembleia de Deus. Tudo isso nós precisamos para refutar o que o mundo mal tem pregado nos dias de hoje. Não é, Abraão? É verdade. É verdade. Sim, meu irmão Reginaldo. Nós vemos que quem quer deturpar a palavra é totalmente entendido. E muitas das vezes tem mais argumentos do que nós. Não são pessoas que têm pouco conhecimento, são pessoas estudadas, são pessoas que têm
doutorado, pós-doutorado, mestrado, e que se nós não estivermos o Espírito Santo, nós vamos cair, infelizmente. Nós temos que a cada dia usar da palavra como nosso alimento diário. Não podemos abrir mão de forma alguma da nossa leitura devocional, porque é ela que vai nos dar subsídio, é ela que vai nos dar recurso para que nós possamos combater essas falsas doutrinas. Glória a Deus. E a nossa doutrina, ela promove para a gente experiências, né? Com promove para a toda gente um certeza. lugar de experiência espiritual, que é o nosso tópico 2 aí, né? Que você vai estar falando, Alexandre, o tópico 2 para a gente aí, Vamos né? lá então, Dando irmãos. Tópico 2. O lugar da experiência espiritual. Nós, pentecostais, valorizamos a experiência espiritual. Ou seja, como servo, isso tem que ter valor para nós. Nós temos que buscar experiências com Deus, porque é ela que vai nos fortalecer nesta caminhada. Ela nos auxilia na compreensão do que está registrado nas Escrituras, à medida que experimentamos o mesmo que viveram os personagens do texto sagrado, como de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Cremos, portanto, que podemos viver hoje o que os crentes primitivos viveram há quase 2000 anos. Não interpretamos a Bíblia segundo as nossas experiências, mas a submetemos ao escrutínio, ou seja, ao estudo minucioso das Escrituras, validando-as ou não, conforme a autoridade da palavra de Deus, conforme pode ser visto lá no livro de Jó 10:35. Assim, podemos nos manter livres de qualquer desvio teológico ou doutrinário e ter uma vida cristã sadia, desfrutando de uma vida espiritual verdadeira e equilibrada. Glória a Deus. Glórias a Deus. Precisamos, irmãos, isso é extremamente necessário. Nós não podemos viver somente da letra. Não podemos nos contentar em pegar e fazer o nosso devocional e não alcançar nada. Nós precisamos nos alimentar daquilo que é espiritual. Deus tem algo a falar em cada versículo das Escrituras. Como o irmão Reginaldo falou aqui no início, ela é inspirada. Então, essa inspiração tem que tocar os nossos corações. Essa inspiração tem que transcender, nós temos que viver isso, viver cada texto das Escrituras, porque ela é alimento, ela nos fortifica, ela é apta, como diz a palavra, para discernir pensamentos. Ou seja, tudo que está aqui é relevante. Não há nada que esteja nas Escrituras que não tem servidão para as nossas vidas, para que nós possamos utilizá-las no nosso dia a dia. Glória a Deus, né, Alexandre? Nós vemos que o lugar da experiência espiritual, aonde a palavra de Deus é pregado com verdade, desfrutaremos de experiências maravilhosas, como de Atos dos Apóstolos, né? Sim. Muito a pobreza de interpretação de algumas correntes teológicas, né, Abraão? Tornam pessimistas, conformado ao ponto de limitar o agir de Deus em apenas um período e apenas um grupo de pessoas. Sim. Eles não creem que os milagres de Deus acontecem no dia de hoje, que a experiência do passado acontece hoje em dia, porque a corrente de pensamentos deles, a corrente teológica deles é tão pobre, tão pessimista e tão conformada que limita o agir de Deus. Mas a palavra de Deus fala o quê? E eu estarei convosco todos os dias. Então, se está conosco todos os dias, essas coisas acontecem no nosso dia. A palavra dele fala, pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrarás, batei e abrir-se-vos-á. Então ele está nos incentivando a buscar e a pedir, porque ele está conosco. E ele fala assim, coisas maiores farão. Então ele nos dá todo o embasamento e toda a direção que essas experiências vão continuar acontecendo em nosso meio, desde que o ensino seja baseado na doutrina certa, correta e aplicada de forma correta. E que eu não deixe o meu coração ensoberbecer e que eu tenha a humildade de entender que tudo é por Ele, para a glória dEle. Sim. Essas coisas vão acontecer no nosso meio, porque Ele quer que essas coisas aconteçam, para que o nome dEle seja glorificado. Ele quer que o aleijado ande, Ele quer que o morto ressuscite, Ele quer que você tenha dons, para que o nome dEle seja glorificado. Então, todas essas experiências espirituais, elas ainda continuam acontecendo. Se você não presencia, se você vive em um meio onde você não percebe, não vê isso, é porque a corrente de pensamento, a linha teológica é totalmente errada.
Nós convidamos a você a vir em cima da antiga do Couro, aqui em Campo Grande, que aqui você vai ver o poder de Deus, essas experiências espirituais serem manifestas no nosso meio, porque aqui nós invocamos e damos lugar para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade, e aonde ele está, a liberdade, e aonde a liberdade, ele move, ele faz acontecer para que o nome dele seja glorificado, não para que o homem seja, mas para entender que o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente o nosso Deus. Glória a Deus, né, Abraão? Maravilhoso isso. Deus seja louvado. Nós vemos na palavra que vários milagres aconteceram após a descida do Espírito Santo. Né? Coxo andava, os próprios milagres operados através dos discípulos. Isso não mudou, meus irmãos. Os milagres, o Espírito Santo que operava lá, continua operando no nosso meio nos dias de hoje. Mas por que, muitas das vezes, nós não vimos isso acontecer? Porque eu, você, nós buscamos pouco. Nós temos 24 horas do nosso dia, mas o que nós fazemos com essas 24 horas? Se nós formos para as Escrituras, qual era a vida daqueles discípulos? Uma vida de oração, meus irmãos. Renúncia. O prazer deles era orar, era buscar a Deus. E qual é o seu prazer hoje? Qual é o nosso prazer hoje? O que te dá prazer hoje nesta vida? O que nós fazemos do nosso tempo? Muitas vezes nós desperdiçamos o tempo para fazer coisas fúteis, coisas que nos afastam até mesmo de Deus. Deixamos de cantar louvores, deixamos de orar, deixamos de buscar a Deus para perder tempo no Instagram, para ver notícias que pouco agradam a Deus. Nós precisamos, como servos de Deus, nos alimentar da palavra. Ela que vai nos dar a capacidade de nós termos as nossas experiências, de nós orarmos e o coxo andar, de nós orarmos e o cego ver. É através da palavra, é através da busca que nós vamos alcançar, nós vamos ter essa capacidade. É através da busca, através da leitura da palavra, é através da oração, que nós vamos alcançar isso de Deus. Isso não parou, isso não deixou de acontecer. Nós é que precisamos buscar isso de Deus, ter esse nível de intimidade que aqueles servos tinham. Não podemos desperdiçar o tempo com coisas que nos afastam de Deus. Não há medida, né? A medida dele é recalcada, sacudida e transbordante. Quanto mais você se dispõe a buscar, mais ele vai dar. Quanto mais você renuncia, mais ele acrescenta. Porque é tudo para a glória dele. Ele quer mostrar, ele quer fazer, ele quer que as experiências não aconteçam só aqui dentro da igreja, não. Sim. Seja no seu trabalho, seja na rua, seja debaixo das pontes. Essas experiências nós temos presenciado nos evangelismos, mudo, surdos, cadeirantes. Deus tem nos dado a oportunidade de o que nós lemos aqui, Deus tem feito nas ruas, Deus tem feito nos evangelismos. Então, continua acontecendo. Se você não tem visto, se você não tem sido ainda batizado no Espírito Santo, não tem dons, é porque você tem buscado pouco, irmãos. A medida dele, como eu falei aqui, não tem medida. É você se colocar, desfocar e renunciar o seu eu, e saber que tudo é para ele, provém dele e é para a glória dele. Glórias a Deus, né, Abraão? Glória a Deus, Deus seja louvado, né? Nós estamos o ponto 3 agora, ó, outra doutrina. Nós vimos aí a verdadeira doutrina. Nós consideramos que a doutrina que nós cremos é uma doutrina correta, né? Nós consideramos que aquilo que nós acreditamos é aquilo que nós vivenciamos e é aquilo que é o correto, né? Nós cremos que a doutrina que Cristo ele hoje opera, que Cristo ele hoje está vivo, que ele hoje pode nos conceder seus dons, é a doutrina correta. Glória a Deus por isso. E agora nós vamos ver sobre o ensinamento da outra doutrina. A Timóteo ele foi colocado lá para ele refutar, para ele exortar contra o ensinamento de outra doutrina. Qual é essa outra doutrina aqui? Olha, aqui está escrito que não sabemos ao certo que doutrina estranha estava sendo ensinada em Éfeso. Não sabemos. Porém, o segredo para a preservação da boa doutrina é refutar qualquer ensino que lhe seja contrário. Qualquer ensino que é contrário, refutado. Então, aqui me lembra uma coisa muito interessante, sabe o que, presbítero Reginaldo? Me lembra a carta de Apocalipse e também meu amigo Alexandre Pina. Sabe o que lá em Apocalipse está escrito? Ao anjo da igreja que está em Éfeso.
Ele fala que aquela igreja, isso anos depois, né? Se quiserem acompanhar, Apocalipse. Boa lembrança. Aí ela faz o corte aí Então, irmãos, em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4, tem escrito lá, ó. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, Jesus, né, falando, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, nós vemos que essa igreja, ela abandonou a boa doutrina. Ela abandonou o primeiro amor. E o próprio Deus, o próprio Senhor advertiu futuramente a respeito disso, para eles voltarem ao primeiro amor. Mesmo tendo Paulo, mesmo tendo Timóteo, eles seguiram aquela doutrina. Que ensinamento, né? Que ensinamento. Como é forte isso, né? A angústia de Deus quando ele fala, deixaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, quem já teve essa experiência do primeiro amor sabe o quão prazeroso é você saber que você tem um Espírito Santo, que você está cheio de Deus, e eles deixaram isso. Eu tenho certeza que não foi por opção, ninguém escolhe, eu vou deixar o primeiro amor. É algo que vai acontecendo, irmãos, de pouco a pouco. Por isso a necessidade de nós nos alimentarmos diariamente. Como que eu me alimento espiritualmente diariamente? Jejum, leitura da palavra, leitura do nosso devocional, oração. Você, jovem, você não pode desperdiçar o seu tempo fazendo outras coisas que não seja se alimentando espiritualmente. Do contrário, esse primeiro amor também vai morrer no seu coração. E nós não podemos permitir isso, não podemos perder este amor. Deus não só se desagradou de Éfeso, Deus também vai se desagradar das nossas vidas se deixarmos isso acontecer. Naquela época, né, tinha essas outras doutrinas, né, fábulas, mitos, genealogias intermináveis, e outras vai ser falado mais à frente, era o que perturbava naquele momento. Mas hoje nós temos o TikTok, temos o Facebook, temos o Instagram, né? Isso traz uma enxurrada de falsas doutrinas, porque ficamos a maior parte do tempo nessas redes sociais se alimentando de porcaria e de lixo. E depois não temos tempo, Reginaldo, competência e nem motivação para se desintoxicar através da palavra de Deus, de jejum e de oração. Então, dia após dia, essas falsas doutrinas, mansamente, o diabo vai colocando uma quilhazinha, uma cunha, abre uma brecha, daqui a pouco você está comendo comida com os porcos, porque você deixou levar. E assim, o diabo veio para matar, e roubar, destruir. Ele veio passar a mãozinha na sua cabeça, não. A finalidade dele é te jogar na prostituição, no adultério, na pornografia, nos vícios, te tirar da igreja, acabar com sua vida. Não é brincar, não. É como um leão para matar, roubar e destruir. Então, essas falsas doutrinas, hoje elas vêm muito assim... mascaradas. Que palavra maravilhosa. Obrigado aí. Então, assim, o teologizar diferente pode ser atrativo para os incautos que buscam novidades e passam a desprezar a ortodoxia, a doutrina dos apóstolos. Então, hoje em dia, tudo que é diferente atrai mais do que está escrito aqui, porque é careta, é quadrado, mas é isso que vai levar para o céu, porque é inerrante, é a palavra de Deus. E isso aqui nós devemos seguir, é a nossa regra de fé. Outras doutrinas vão surgir, você não deve se envergonhar, porque nós vamos ver mais à frente também. Outras pessoas se envergonharam da palavra de Deus e abandonaram. E o Senhor não toma ninguém por inocente. Então, o que está aqui é para ser proclamado, para servir de refutação para as falsas doutrinas. Então, juventude, você que nos assiste nessa manhã, não permita que ventos de outras correntes teológicas entrem no nosso meio, que nós temos perdido pessoas, porque se deixaram levar por correntes teológicas que estão matando as pessoas, que pregam um Cristo ilimitado, que pregam um Cristo que não faz mais milagres, que pregam um Cristo que só operou só no passado. O nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. E Ele continua operando aqueles que vivem a verdadeira doutrina. Não é isso, Abraão? É isso. A morte espiritual, meus irmãos, meus jovens, ela é muito fácil de acontecer. Assim como a morte do corpo físico
também basta nós deixarmos de nos alimentar. Às vezes você pode falar, mas eu não uso TikTok, eu não uso Instagram. Se você não se alimentar da palavra, se você não orar continuamente, diariamente, automaticamente você vai morrer espiritualmente, porque você vai estar deixando de se alimentar. Não deixe que isso aconteça com você, que a leitura devocional seja um desafio na sua vida, que você possa se alimentar diariamente da leitura devocional, que você possa buscar a Deus em oração, que você possa louvar a Deus continuamente na sua vida, se possível 24 horas do seu dia. Não deixe de se alimentar, não deixe seu espírito morrer, não deixe as falsas doutrinas deste mundo desviar a sua fé. É isso aí. Em relação a outros amores que podem estar surgindo, né, na vida da igreja, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Isso me lembra, por exemplo, o tema favorito dos nossos jovens, né, a corte. Aí a pessoa ela conhece uma outra pessoa, né? Aí ela sempre vê aquela pessoa maquiada, né, a maquiagem ali. Então, quando ela casa com aquela pessoa ali, ou quando ela começa a conviver mais, ela começa a ver os defeitos, vamos colocar assim, né? Ela começa a perceber que aquela pessoa ela não é tudo aquilo. Né? Sem aquela maquiagem, sem aquela arrumação, sem aquelas vestes, ela não é tudo aquilo, entre aspas, que ela via a princípio. Então o amor vai começar a morrer. Quando ele vê outra pessoa, pode olhar e já começa a olhar diferente para outra pessoa. Então o que eu quero dizer com isso? A pessoa ela começa no evangelho, começa a mil maravilha, né? Por isso que nós precisamos saber bem a quem nós servimos. O Senhor ele nunca foi mentiroso em relação à vida cristã. Ele disse: no mundo tereis aflição. Então, quando vem a nossa primeira pedrada, quando vem a nossa segunda pedrada, quando vem os espinhos no meio do caminho da nossa jornada cristã, e quando nós olhamos para o lado, nós vemos caminhos que parecem ser, aos nossos olhos, mais legal, né? Quando vem a primeira tentação, quando vem o primeiro desafio na nossa vida, né? Nós somos tentados a nós desviarmos os nossos olhares do autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Porém, se nós conhecemos verdadeiramente quem é aquele que nos salvou, quem é que realmente nos comprou, quem é que realmente nos lavou com seu sangue, nós sabemos que não há nada, não há ouro, não há prata, não há joia, não há nenhum outro evangelho que possa se comparar à glória que há de nos ser preparada ali na casa do Pai, né? Então, o outro ensinamento, ele não é citado, mas aqui é dito que ele é algo estranho, é algo diferente. Me lembra o apóstolo Paulo dizendo que se outro evangelho vos for pregado além deste que eu já vos tenho proposto, que seja considerado anátema. Pode ser um anjo, pode ser até eu mesmo, disse o apóstolo. Seja considerado maldito, né? Que Deus seja louvado porque Ele está falando conosco nessa manhã através da sua poderosa palavra. Né? Hoje as pessoas em busca de fama, em busca de prestígio, né, de estar nas mídias, de estar em grupos mais elitizados, eles começam a praticar alguns desvios teológicos, um desvio de conduta que foge da doutrina, porque não tem nada a ver. E nada a ver é uma das estradas que conduz ao inferno, né? Nada a ver com a estrada que conduz ao inferno, porque hoje em dia a Bíblia fala aqui, fornicar é pecado, masturbar é pecado, prostituição é pecado. Uma olhadinha não tem nada a ver, não, nada a ver vai te levar para o inferno, uma estrada vai conduzir ao inferno. Então, esses nada a ver, esses grupos que começam a se moldar a outros padrões, a outras doutrinas, é porque já não se satisfaz mais com a palavra de Deus, já não tem mais prazer em viver a verdadeira doutrina. Então, começa a amontoar para si coisas que vai satisfazer o seu ego, o seu eu, a sua concupiscência, satisfazer o seu desejo pecaminoso. Então isso tudo leva a corromper a verdadeira doutrina e leva até a apostatar da fé. Então, nesses casos aqui, temos que ter muito cuidado, porque esses grupos que querem estar em status, em lugares
muitas vezes visto por mídias, visto por colunas sociais, estão fazendo coisas que estão fora da palavra de Deus. Porque quando você vive a palavra de Deus, com certeza você não vai atrair louros, você não vai atrair aplausos para você. Porque nós, palavra de Deus, nós, igreja do Senhor, estamos na contramão do mundo. Se você está sendo aplaudido por feitos, por formas de conduzir diferente de estar aqui, tenha certeza que um erro doutrinário é uma coisa que vai te levar para o inferno. Então acorde e viva a verdadeira doutrina. Glórias a Deus, né, Abraão? Meu jovem. Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com o tem nada a ver. Reginaldo já foi jovem. Eu já fui jovem. Chamou de velho agora. Eu também, já fui jovem. Eu também já fui jovem. Tá certo, Ainda sou. Mas já tive lá os meus 15 anos. Meus irmãos, e na época dos nossos 15 anos, eu pelo menos, eu vivia o tem nada a ver. Isso aí. Né? Ficava com um pé na igreja e um pé no mundo. Crente Raimundo, né? Crente Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Meus irmãos, é muito triste que você tenha a consciência. Eu vou contar uma breve experiência rápida aqui, que foi a minha experiência. Eu vivia na igreja, era jovem, ia nas reuniões, adorava ir para os cultos, mas também adorava também os prazeres do mundo. Adorava, cantava músicas mundanas. Vivia o que eu podia viver no mundo, eu também vivia. Até que um dia, o Senhor me deu um sonho. O Senhor me mostrou que eu estava junto com meus colegas e nós estávamos como se tivesse uma brincadeira de pular no rio. Meus irmãos, quando chegou a minha vez de pular, eu pulei. E aquele rio se tornou em águas escuras e eu não conseguia mais subir. Eu só afundava. E naquele momento eu acordei e Deus me trouxe à tona todos os meus pecados. Eu soube naquele momento tudo aquilo que estava me afundando. Então, que isso sirva para os irmãos. Cada um analise-se a si mesmo. O que você está fazendo está agradando a Deus? Seus atos, suas atitudes, seu testemunho. Será que Deus tem se agradado de você? Não pensamos nós que nós podemos esconder alguma coisa de Deus. Não podemos. Meus queridos, que vocês possam a cada dia ter uma vida santificada. E nós vamos repetir mais uma vez e quantas vezes forem necessárias. Você só alcança a santificação buscando a Deus. Você só alcança a santificação orando. Você só alcança a santificação jejuando. Você só alcança a santificação buscando, se alimentando da palavra. Não deixe que o mundo vença. Não perca sua alma para o adversário. Busque a Deus a cada dia. Que Ele seja o seu alimento, que Ele seja o seu objetivo na vida. Amém, meus queridos? Glória a Deus, né? Vamos dar continuidade aí. Vamos estar no tópico 2. Missão de Timóteo. Um delegado apostólico. O que é um delegado? O que é uma autoridade, né? E Timóteo foi colocado ali em Éfeso como um delegado apostólico. E esse delegado apostólico, nós somos. Todo cristão deve ser um delegado apostólico. Todo cristão deve ser uma autoridade na Bíblia. Para quê? Timóteo foi colocado como um delegado apostólico ali em Éfeso, como representante de Paulo, para desenvolver uma missão pastoral específica e imbuído de uma autoridade para estar à frente daquela igreja de Éfeso. E assim combater os falsos mestres, zelar pela pureza do ensino da igreja, o que Paulo chama, seguidas vezes, de sã doutrina, nas cartas pastorais, boa doutrina e santa palavra. Então, esse delegado, o Timóteo, foi colocado como delegado para combater todas as falsas doutrinas, tudo aquilo que era ensinado de heresia, tudo aquilo que vinha para afrontar a verdadeira doutrina. Paulo se apresenta, né, nas cartas a Timóteo como servo do Senhor Jesus Cristo, mandado por Deus, né? E identifica Timóteo como filho dele. Então Paulo se mostra dessa forma, como chamado apóstolo, servo do Senhor Jesus Cristo, e coloca como Timóteo como seu filho na fé, para reforçar a autoridade do jovem pastor diante da igreja de Éfeso.
diante da sua juventude, da sua timidez. Isso vinha para dar mais credibilidade, para que ele pudesse resistir aos falsos ensinos, confrontando os falsos mestres e o desvio doutrinário ali em Éfeso. Então, Paulo não tem preocupação com a descrição da natureza em si das heresias que estavam sendo pregadas. Eles não expõem detalhadamente. São várias heresias, são várias falsas doutrinas, mas Paulo não se preocupa. Por quê? Ele coloca Timóteo para combater as falsas doutrinas. E como você combate o ensino falso? Você não vai discutir no YouTube, você não vai discutir no Facebook, você vai falar a verdadeira palavra de Deus. Como você refuta as falsas doutrinas? Pregando a verdade, como o pastor Jairo faz aqui nas quartas, aos domingos, na EBD, ensinando a verdade. Quando você ensina a verdade, automaticamente aquela pessoa que aprende a verdade jamais entrará em contradição. Porque se você aprendeu a andar em terreno sólido, jamais você vai entrar em areia movediça, vai entrar na lama. Então, quando você aprende a verdade, você aprende a defender e a defender outras pessoas. Então, o que ele adverte Timóteo é que em todo tempo pregue a verdade. Somente o conhecimento dissipa a ignorância. Somente a luz ilumina as trevas. Somente a luz dissipa as trevas. A preocupação de Paulo estava em estampar os desvios de caráter dos falsos mestres ali, na linha de que Jesus havia dito, né? Por seus frutos conhecereis. Então, Paulo não estava preocupado com as falsas doutrinas. Timóteo, se preocupa com os falsos mestres e com o que eles fazem, porque pelos frutos você vai conhecer os falsos mestres. Então, combata e insista em pregar a verdade. No caso dos falsos mestres de Éfeso, as suas heresias seriam detectadas pelo resultado produzido, como questões de debates de litigiosidade em vez de edificação na fé. Porque as falsas doutrinas, elas debatem, questionam a verdade, mas promovem só discussões, jamais edificam e jamais transformam, porque não é a palavra de Deus. O único que tem poder para transformar a natureza caída e pecadora do homem é o ensino constante e verdadeiro da palavra de Deus. Então, Timóteo faria esse trabalho de delegado, de um policial, de um agente, em se manter na direção, à frente da igreja, em todo o tempo falando a verdade, em tempo e fora de tempo. Que dessa forma as pessoas aprenderiam e estariam livres de entrar nas falsas armadilhas das falsas doutrinas. As falsas Amém. doutrinas, elas não produzem frutos, porque não tem o Espírito Santo, né? Então elas são fáceis de serem identificadas. Tem muitas palavras bonitas, né? Tem estudo, tem fundamentação, mas não produz fruto. É necessário ter o Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz fruto, que produz vida. E quando você aprende a verdade, é igual no banco. No banco, ele não pega um monte de nota falsa e deixa lá para o funcionário. Não. Eles pegam, treinam ele nas notas verdadeiras. Treinam nas notas verdadeiras. Quando ele pega uma falsa, automaticamente já tem tato. Não, essa aqui não é. Porque ele foi treinado na verdade, naquilo que é verdadeiro. Então, assim é a palavra de Deus. Você aprende o que é certo. Depende, aprender o que é certo. O meio que você estiver pode ser sujo, mas você vai, é igual a garça, né? A garça, ela entra lá no mangue, pega o peixe, pega a caça dela, mas mantém as suas vestes brancas. Assim é você, jovem. Assim é você que ouve a palavra de Deus. Você aprende a palavra de Deus, se fica robusto na palavra de Deus. E quando você entrar no meio problemático, no meio maligno, como esses ensinos seculares, né? Faculdades que ensinam sobre tudo, mais menos a palavra de Deus, você está robusto na fé e você sabe o que é verdade para refutar aquilo que é pregado, aquilo que é mentira está ensinado ali. Amém? E falando sobre mentira, nós vamos aí para o tópico 2, são os falsos mestres. Vamos lá então, meus jovens, os falsos mestres. Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor. Como cidade portuária, era um agitado centro econômico na época, o que também fazia dela um lugar de grande ebulição religiosa, cultural e filosófica. Era grande o paganismo em Éfeso, cidade conhecida da deusa Diana, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O culto a Diana dava muito lucro para os éfesos. Mais de 50 outros deuses eram adorados em Éfeso. Ou seja,
Éfeso era a cidade. Era uma cidade pequena, mas tinha tudo em Éfeso. Então, imagine a quantidade de religião. Nós lemos aqui mais de 50 deuses. Imagine a quantidade de cultura que havia naquele pequeno lugar, a quantidade de filosofia, a quantidade de religiosidade que havia naquele meio. Olhem a missão difícil de Timóteo, hein? Não era algo fácil. E também não é algo fácil nos dias de hoje. Quantas coisas que existem para nos desviar do caminho. Nós temos que estar atentos aos falsos mestres. E o texto continua. Como já assinalado, Paulo não se preocupou em identificar quem seria os falsos mestres e quais exatamente as heresias que difundiam na igreja de Éfeso. Isso se deve também ao fato de que Timóteo já era conhecedor da realidade espiritual local, como se extrai da expressão paulina: como te roguei que ficasse em Éfeso para ... Está lá em 1 Timóteo 1,3. Claro está que Paulo, seu cooperador, já tinha conversado acerca dos problemas daquela igreja. Meus irmãos, talvez Paulo não comentou, porque eram tantos, se ele fosse numerar, ele ia escrever uma outra carta. Tanto que era a religiosidade daquela época, o paganismo de Éfeso, as culturas. Por isso que ele nem teve o interesse de mencionar. Cremos que o objetivo principal de Timóteo era não deixar minar o verdadeiro evangelho, não deixar que os cristãos se desviassem. Nós, assim como Timóteo, temos que nos posicionar, temos que ser identificados como crentes, temos que transmitir o verdadeiro evangelho, não somente com palavras, mas com as nossas ações, com as nossas atitudes. Temos que ser luz para quando abrirmos a nossa boca, as nossas palavras terem peso. Nós temos que dar testemunho, não só com as nossas palavras, mas com as nossas ações, com as nossas atitudes. Timóteo tinha que ser visto como um crente, ele tinha que ser diferente naquele meio. Um meio tão pagão, um meio tão indiferente, né, ao cristianismo. Ele tinha que assistir aqueles que eram ouvintes, aqueles que eram crentes, mas também tinha que dar testemunho, para que quando ele fosse falar, ele fosse ouvido e as suas palavras tivessem peso. Nós também, nos dias de hoje, temos que ser diferentes. Não podemos fazer o que o mundo faz, não podemos falar como o mundo fala. Nós temos que ter a nossa identidade, para quando nós formos exortar, falar de Jesus para um colega, para um amigo, eles nos veem diferente. Eles saberem que além das nossas palavras, as nossas atitudes são diferentes. Não podemos aceitar os dizeres, o falar, o agir do mundo. Nós temos que ser luz, não podemos ser trevas. Glória a Deus. A gente fala mais com as atitudes do que com as palavras, né? E foi o que falou na expressão anterior: pelo fruto conhecereis as árvores. Glórias a Deus. Amém, Abraão? Amém, glória a Deus. Agora o ponto 3, heresias infiltradas. É um resumo, né, de tudo aquilo que a gente já falou até aqui, né? 2 movimentos ocorreram em Éfeso para a infiltração de heresias na igreja. O primeiro, a entrada de lobos cruéis. O segundo, o surgimento de falsos mestres dentro dos próprios presbíteros locais. Isso está claro na advertência feita por Paulo 7 anos antes. Sete anos antes, Paulo, como profeta, né, ele já tinha, pelo Espírito Santo, advertido que naquele local haveria líderes que se levantariam ensinando heresias, ensinando falsos ensinamentos. E os motivos aqui listados por quê? Por causa principalmente de fama e por causa de ganância monetária, eventualmente, né? E isso daí também por causa do orgulho, querer ser popular, isso causava divisões, a pessoa começava a ensinar coisas que não convém. Por quê? Porque você ensinar
a doutrina correta, eventualmente você não vai ser bem visto por muitas pessoas. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e disserem, e dizendo mentiras contra ti, contra você, por minha causa. Você é bem-aventurado se as pessoas começarem a te caluniar por minha causa. Então, o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, ele sofre perseguição, ele não é normalmente aplaudido, pelo contrário. Então, em busca de aplausos, alguns infelizmente acabaram se perdendo. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que possamos perseverar na boa doutrina. Então aqui no final ele fala aqui, Timóteo é exortado a conservar a fé e a boa consciência, para o que é fundamental dedicar-se a uma vida de piedade e santificação. Piedade, santo, separado do pecado, abominar qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de pensamento ruim, pensamento que não é de Deus. Nós devemos com todas as nossas forças odiar mesmo. E nós devemos nos dedicar ao estudo devocional da palavra de Deus todos os dias, né? Vigiar sempre, não é só orar, vigiar e, claro, orar sem cessar. Então é um grande desafio naquela época. E hoje em dia, como os nossos irmãos aqui, eles já falaram, hoje em dia a vida é tão frenética e tem tanta coisa ruim, mas tanta coisa ruim, que o desafio é ainda maior. Mas nós não somos chamados para nós desfalecermos, jamais. Nós não somos chamados para desistir, para voltar atrás. Nós somos chamados para perseverar sempre, porque a vitória é daqueles que buscam, daqueles que querem, daqueles que realmente querem. Esses daí que vão ter a vitória. E qual é a vitória? A vida eterna, né? E não somente para nós queremos também, assim como Timóteo, né? Nós somos chamados para ensinarmos a boa doutrina para as outras pessoas. Para quê? Para nós levarmos o tanto que nós pudermos lá para o céu, saquear o inferno e povoarmos o céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, né? Isso aí. Nós temos que tomar cuidado com falsas doutrinas, meus irmãos. Falsas doutrinas. Quer ver um exemplo que nós ouvimos nos nossos dias de hoje, que nós temos que tomar cuidado? Não sei os irmãos, mas eu já ouvi muitas vezes: você não precisa de ir para a igreja para adorar a Deus. De fato, está certo. Os irmãos concordam, né? Onde eu estiver, eu posso orar a Deus, né? Eu vou ter uma comunhão com Deus. Mas fica sem vir à igreja. Nós morremos espiritualmente. A igreja é um ambiente propício para nós adorarmos a Deus. Mas nós vemos muitos falsos mestres pregando isso, que nós não precisamos, não há necessidade de nos reunirmos em uma igreja. Falsos ensinos, meus irmãos. Nós precisamos sim vivermos como corpo. É aqui que nós compartilhamos as nossas experiências, é aqui que nós podemos ter liberdade de adorar a Deus. Nós não podemos deixar o mundo nos convencer desses falsos ensinos. Outros exemplos: os dons cessaram. Foi só para aquela época. Hoje em dia Deus não usa isso mais. Nós temos que tomar cuidado. Você não precisa dizimar. Nós temos que nos policiar a cada dia, meus irmãos, as falsas doutrinas. Só a graça me basta, né? Você está salvo. A graça é maior que tudo. Nós temos que vigiar, irmãos. Nós que crescemos na verdade, temos que conseguir identificar esses falsos mestres, esses falsos ensinos. É verdade. Amém, eles falam, né? Não precisa ofertar, não precisa dizimar. Sim, nós temos que nesse momento vigiar. Agora não oferta. Vamos falar sobre o ofertório. Vamos glória combater, a Deus. Agora, boa vamos doutrina. combater essa falsa doutrina agora. Uma boa doutrina. O que nós temos que fazer? Nesse momento está aparecendo aí no nosso monitor as contas da igreja, o Pix, o PicPay. Seja um ofertante, seja um dizimista da casa do Senhor. Nós estamos aqui em cima da Antiga do Couro, é um terreno amplo, é um terreno com um espaço maravilhoso, onde atende a
toda a juventude, maternal, teens, adultos, jovens. É um espaço amplo, dinâmico, e nós queremos comprar. E há uma campanha aqui dos 1000 valentes. Seja um desses 1000 valentes. O que é o 1000 valente? É você ofertar uma quantidade fixa todo mês, para que nós possamos juntar uma prestação para ofertar como valor na compra desse terreno. Então você pode dar quanto Deus tocar no seu coração, de R$1, 50, 10 centavos, até 1 milhão ou até mais, que você nos ouve nessa Glória a manhã. Deus. E Deus acrescentará muito mais à sua vida. Então nessa manhã, seja um ofertante da casa do nosso Deus. Amém? Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, nome sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Muito bem, irmãos. Estamos concluindo então a nossa lição. Vamos para a conclusão. O problema dos falsos mestres foi o desprezo ao verdadeiro propósito das Escrituras, que é gerar em nós um coração puro e cheio de amor, uma boa consciência e uma verdadeira fé. Que tenhamos a cada dia um autêntico crescimento espiritual, longe de toda disputa e farisaísmo, cheios de amor de Deus e da alegria do Espírito Santo, cultivando uma vida de comunhão diária com nosso Senhor e Salvador. Amém, meus queridos? Meus irmãos, Glória a vocês Deus. querem dar alguma contribuição, alguma conclusão? Como o Alexandre leu na conclusão, né? O problema dos falsos mestres, né? Abandonar a verdadeira doutrina e faltar o amor ao coração. Aí entra a avareza, entra a soberba, a resistência e o desvio. Então, que nessa manhã nós voltemos ao primeiro amor, à verdadeira doutrina, e estejamos um coração quebrantado, né? Porque um coração quebrantado... É isso aí, glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, glórias a Deus. Amém, meus queridos, vamos então fazer a nossa oração de encerramento. Nosso Deus, nós glorificamos o Teu nome por esta oportunidade, Senhor Deus, maravilhosa, pelo Teu agir, pelo Teu falar em cada coração. Continua conosco, Senhor, dá-nos um dia abençoado, já nos prepara, Senhor Deus, para o culto de logo mais à noite.
é o clamor, é a oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém? Tenha um dia abençoado. A paz do Fiquem na Senhor, paz. meus irmãos. Paz.